Olá, professor. Olá, Cleiton, tudo bom? Olá, tudo bem? Você está me ouvindo? Já estamos Consigo sim. online, temos aproximadamente 27 pessoas visualizando e você já pode começar. Tudo certo? Ok. Estou vendo a sua apresentação aqui, você quer adicionar agora? Sim, por favor. Pronto, pode botar em tela cheia. Infelizmente, ele não funciona dividindo a tela. Caso você tente dividir, ele dá algumas falhas. Tranquilo, pode deixar assim mesmo. A tela cheia tá preta. Vamos verificar novamente? Pronto, agora deu certo. Vou deixar você agora. E nem pode começar, Gleiton. Tranquilo. Olá, pessoal. Boa tarde. É com muita satisfação que eu estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Eu me chamo Cleiton, sou professor de Química do IF Goiano, Campus Belos. Desde já eu gostaria de agradecer aos meus colegas de trabalho e alguns alunos que me falaram que iriam me prestigiar. Eu agradeço a todos os ouvintes pelo interesse na palestra. O tema é educação remota e o cérebro que aprende com tecnologias digitais. Desde 2016, eu venho trabalhando com neurociência cognitiva aplicada à educação, no ensino de ciências, né, mais especificamente ensino de ciências e matemática, e é com muita satisfação que eu trago algumas informações para vocês, para a gente tentar relacionar essas questões do cérebro, né, e a aprendizagem, principalmente nesse momento tão importante que nos tem colocado vários desafios devido a essa pandemia. Então, eu gostaria de começar falando sobre dois desafios principais que eu particularmente tenho tido durante a elaboração de aulas à distância, né, ou através da educação remota. O primeiro tem a ver com a questão da existência de significado. O nosso cérebro ele foi especializado, né, e a sua evolução ela se deu justamente para que hoje a gente preste atenção, né, e tente colocar na memória de longo prazo apenas coisas importantes, né, e principalmente com significado. O tempo todo nós estamos tentando procurar significado nas coisas, e isso não vai ser diferente no meio digital, quando a gente planeja aulas, por exemplo, online, né, através do Moodle, e a gente quer que o aluno aprenda, mas aquele conteúdo vai fazer algum sentido na vida daquele aluno, como é que ele pode perceber o significado naquele conteúdo? Então, o primeiro desafio, enquanto professor, é esse, né? E por parte dos alunos, e aqui essa palestra, essa fala, né, tem como público-alvo alunos, professores, pais, porque tudo interessa, porque tem a ver com a aprendizagem. O segundo desafio é justamente sobre o nível de complexidade do conteúdo que eu preciso disponibilizar. E quando a gente fala sobre isso, é importante salientar a questão da motivação. Se eu coloco uma tarefa muito fácil para o aluno, ele não tem motivação, né, que é aquilo que nos impulsiona, que nos move para alcançar os nossos objetivos. Então, a gente precisa ter cuidado nisso, porque o cérebro, né, o nosso sistema cerebral, atencional, de memória, ele vai descartar uma informação que ela é pouco válida, ou é muito fácil para mim, não representa desafio. Por outro lado, se eu coloco uma atividade muito complexa, eu vou naturalmente desmotivar o meu aluno, porque aquilo ali, ele entende que está muito além do que ele pode compreender. Então, o segundo desafio é justamente dosar essa questão. Por falar em cérebro, eu vou trazer aqui de forma bem breve, porque é só uma fala mesmo de 20 minutos, de 25 minutos, basicamente como o cérebro ele é dividido em termos de regiões corticais. Então, a gente tem um lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, cerebelo, lobo temporal, basicamente. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que existem conjuntos de neurônios especializados, né, por realizar sinapses, né, que são as trocas de informações no cérebro, e essas áreas, né, esses conjuntos de neurônios, eles são especializados porque, a depender do estímulo externo, então, por exemplo, eu tenho um estímulo luminoso, a nossa retina ela vai captar aquela informação, vai transduzir, e o cérebro vai codificar, depois decodificar, e vem todo aquele processo de percepção das coisas, e existem áreas especializadas para a interpretação de cada estímulo. A questão visoespacial também, já tem uma área que é diferenciada,
está mais relacionado ao lobo parietal, a visão, que é esse lobo occipital. E depois, mais na frente, vocês vão entender o porquê é interessante a gente saber que para cada estímulo, né, para cada informação que a gente absorve do meio, existe uma área especializada no cérebro. E isso vai significar, por exemplo, isso vai justificar, por exemplo, quando eu falo que nós estamos em cenários diferentes e o nosso cérebro, ele se organiza ou ele se adapta diferentemente quando nós estamos no contexto da educação remota. Aqui eu vou trazer a definição de aprendizagem, isso é muito interessante, a gente saber que aquelas informações que a gente obtém do meio, elas são codificadas, decodificadas no nosso cérebro, para depois a gente lembrar dessas informações. E no meio neurocognitivo, né, numa perspectiva neurocognitiva, Suzano Herculano diz que a aprendizagem é a modificação do cérebro com a experiência. E quando a gente fala que a experiência, ela modifica a nossa forma de aprender, né, porque está modificando o cérebro, agora a gente fala sobre os dois contextos de aprendizagem, o presencial e aquela aprendizagem à distância, né? Presencialmente nós temos realidades diferentes, os alunos estão nos vendo, nós estamos tendo um contato mais próximo com o aluno, o cenário é outro. Quando o aluno está dentro de casa, ele tem outro cenário, né? Com os pais por perto, com a família, então há outro cenário. E se a experiência, né, ela modifica o nosso cérebro, e isso quer dizer aprendizagem, então o nosso cérebro ele funciona de uma forma diferente, né? O nosso modo de perceber, de prestar atenção, de memorizar as questões emocionais, porque nós estamos em cenários diferentes. Mas como é que essa informação ela é absorvida, né? Vamos dizer assim, quando eu falo absorver, é em termos de consolidação de uma memória, né? De longo prazo, que é justamente o que a gente almeja em sala de aula, e é o que a gente fala que é aprendizagem, né? Quando a gente consegue transpor aquilo que a gente aprendeu para outros contextos, justamente por esse processo de memorização. Então, para vocês alunos, para vocês professores, né, educadores, enfim, qualquer interessado, é interessante a gente perceber como é que ocorre a questão da aprendizagem. Então, basicamente, existem 3 funções cognitivas que estão ali relacionadas com a aprendizagem, que é a emoção, atenção e memória. A emoção, a atenção e memória são funções cognitivas, né, importantes para a aprendizagem, e, claro, existem outras funções cognitivas, funções executivas, porém, eu trago essa tríade aqui, que são o que eu considero mais importantes para o processo de aprendizagem. Então, a emoção, dependendo do contexto, ela vai ser diferenciada. Existem questões socioemocionais quando a gente está na sala de aula presencial e quando a gente está na sala de aula virtual, por exemplo. Então, como eu vou instigar essa questão emocional no aluno? Como é que eu vou perceber naquele aluno que há algum problema que a gente precisa intervir, como intervir, se ele está no ambiente virtual? E aí vem toda aquela discussão sobre a importância de a gente manter contato com os alunos por meio de reuniões online, quando nós estamos trabalhando no contexto virtual. A atenção ela é diferenciada. Geralmente ela é regulada em sala de aula pelo professor, que está ali controlando, né, a sala de aula, regulando a questão da atenção, o momento que os alunos vão poder conversar, o momento que eles precisam ficar em silêncio, que eles precisam colaborar, e na sala de aula virtual vai ter toda aquela variedade de estímulos, né, distratores, para tentar tirar a atenção dos alunos. Então, a notificação do celular que precisa ser desligada, a abertura de várias abas da internet que vai, com certeza, atrapalhar a questão da atenção dos alunos. E a memória é outra coisa que é muito interessante. Na sala presencial, nós também conseguimos regular esse processo, através das tarefas que a gente pede para os alunos realizar, o feedback instantâneo que a gente dá. Mas e na sala de aula virtual? Como é que está acontecendo isso? Como é que pode acontecer? Então, aqui eu trago reflexões para que a gente consiga elaborar estratégias pedagógicas, levando em consideração o funcionamento dessas funções cognitivas, né, e a importância da associação dessas funções para que a aprendizagem ela seja robusta. Então, nesse caso da memória aqui, vai entrar, por exemplo, em cena o formato do material que a gente apresenta para o aluno, o tipo de material, como é um infográfico, por exemplo, um vídeo já gravado, é um vídeo que a gente grava, porque isso
há diferenças, né? Algumas pessoas podem pensar que não tem, mas existem muitas diferenças relacionadas a isso, e é um texto que eu vou disponibilizar. Então, que formato de material é esse para ajudar na memorização? Quando eu falo memorização, gente, porque no contexto da neurociência, da psicologia, a gente fala assim, mas não é com aquele termo pejorativo, não, né? De que a gente precisa decorar as coisas. E também como é que a gente faz o controle das atividades dos alunos, de exercícios, né, que são muito importantes para esse processo de memorização. Então, como é que acontece toda a organização desse sistema aqui da aprendizagem? Eu trago um modelo de processamento da informação, que é muito comum nas ciências cognitivas. Então, eu tenho os estímulos do meio. Estímulos do meio é qualquer tipo de informação que o aluno precisa internalizar, por exemplo, né, por meio das suas, como é que eu posso dizer, vamos lá, eu tenho tato. Através do tato eu posso absorver informações, através do processamento, né, da visão, também eu consigo absorver informações. Eu tenho o paladar, tenho o olfato. Então, todos esses órgãos sensoriais, eles são importantes para a questão da aprendizagem, né? A audição, por exemplo, através dos ouvidos. Então, os estímulos do meio, eles podem vir de várias maneiras. Isso passa por um registro sensorial, e é importante a gente observar que nem todas as informações às quais nós estamos expostos são processadas pelo cérebro, né? No sentido de armazenar aquelas informações. O cérebro, como eu falei, ele é muito seletivo, né? Somente aquilo que é necessário à sua sobrevivência e que tem significado. E para isso entra em cena a atenção. Então, o filtro, né, que esse registro sensorial faz, por meio da atenção, é que vai permitir a passagem dessa informação, né, a duração por um longo período dessa informação. E então, a gente passa aqui para um outro estágio, que é o estágio da memória de curto prazo. Isso é importante a gente saber também, que nem todas as informações elas ficam por muito tempo na memória. A gente consegue memorizar um número de telefone, por exemplo, e em 2 minutos a gente esquece, e isso é muito bom para a nossa sobrevivência, porque nós não precisamos dessas informações por muito tempo, mas, ao mesmo tempo, elas são essenciais para as nossas tarefas cotidianas. Mas, a partir do ensaio, e esse ensaio aqui é importante, porque no contexto da educação, quando a gente realiza um exercício, por meio da repetição, nós estamos ensaiando essa informação, e isso vai gerando conteúdo para a nossa memória de longo prazo, que já é estruturas mais cerebrais, mais densas, né, de formação, como o hipocampo, por exemplo, que é responsável pela formação da memória, e a produção de proteínas. Então, todas essas alterações neurofisiológicas, elas acontecem para que uma informação fique por muito tempo na memória. E isso acontece através do ensaio, que é justamente esse processo de repetição, de evocação. Eu lembro a informação, eu estudo um dia, eu estudo depois de 2 dias, eu estudo daqui a um mês, e aquela informação está sempre sendo processada e reprocessada para que ela fique na memória de longo prazo e permita uma recuperação no futuro, né? A recuperação dessa informação, que é justamente o que a gente fala de evocação. Eu vou partir aqui agora para falar sobre alguns princípios de aprendizagem, e isso é muito interessante, porque quando eu trago aquela tríade da aprendizagem, que envolve emoção, que envolve atenção e que envolve memória, existem vários princípios de aprendizagem. Inclusive a gente pode pesquisar no Google, princípios de aprendizagem. Vão ter princípios que são justificados por meio da neurociência cognitiva, principalmente também por meio da psicologia cognitiva. Eu trago 3 como exemplo, que é para a gente perceber que tudo aquilo que a gente pode planejar para a sala de aula, antes desse planejamento, a gente pode fazer ali uma pesquisa bibliográfica, olhar na literatura, o que é que fundamenta, né, e por que eu estou utilizando aquele conteúdo. Então, a gente passa a elaborar um plano de aula, por exemplo, de forma consciente, e não por meio da imitação ou da repetição de estratégias que nós vimos de professores anteriores. Então, aqui eu trago uma pesquisa, os dados, né, de uma pesquisa científica. Aqui embaixo tem a fonte, e é o seguinte: quando a gente procura entender a história dos conteúdos que a gente está trabalhando em sala de aula, e eu trago, por exemplo, um vídeo falando sobre a história de um certo conteúdo, então a história do átomo, como aquilo surgiu.
Os pesquisadores perceberam que quando o aluno está prestando atenção nessa história por meio de um vídeo, por meio de um contador, né, de uma pessoa que está contando aquela história, áreas cerebrais são ativas, né, no cérebro, né, dos alunos. As áreas cerebrais que são ativas, elas remetem a... É como se esse estudante ele estivesse revivendo aquela história. Então, existem áreas relacionadas, como aí em laranja, percepções físicas, de questão de movimento, de mentalização, que é essa parte que está em verde, emoção, que é essa parte aqui que está em rosa. Então, isso significa que quando a gente traz algumas histórias, né, para a sala de aula e tenta envolver o aluno com isso, nós estamos captando a sua atenção e, principalmente, promovendo memórias de longo prazo, porque elas serão duradouras, porque tem um envolvimento emocional muito grande, e é importante a gente saber também que quando a gente envolve a emoção, né, seja ela negativa ou positiva, isso fica por muito tempo na memória, justamente porque há uma ligação entre o hipocampo, né, e a amígdala, que é responsável pela questão da emoção, que elas estão conectadas, e os engramas de memória são mais consolidados nesse sentido. Então, quando a gente aplica, né, uma história, a gente leva a história para a sala de aula, e isso a gente vai pensando aqui em como fazer isso no meio virtual, né, porque existem muitas possibilidades, justamente por meio do YouTube, que a gente consegue vários conteúdos. Aqui eu trouxe um exemplo relacionado à emoção. Eu trago outro aqui que é relacionado à atenção, então é um princípio que tem a ver com a apresentação de conteúdo. Então, na hora que a gente vai elaborar um conteúdo didático, e eu coloco texto e áudio juntos. Então, ao mesmo tempo, alguém está falando sobre um determinado conteúdo e os slides lá estão cheios de textos. Por que isso não funciona? Vai causar uma sobrecarga cognitiva em quem está lendo aquilo dali ou quem está ouvindo. Justamente porque existem áreas cerebrais correlatas quando a gente está lendo, né, ouvindo um discurso ou lendo algum conteúdo. Se vocês observarem aqui nessas duas estruturas, há aqui a área relacionada à linguagem, que está sendo ativa quando a gente está lendo ou ouvindo o discurso, e isso vai causar uma distração. Então, a gente precisa ter cuidado na apresentação desses conteúdos, sempre pensando nisso. Por outro lado, quando a gente apresenta, por exemplo, áudio e imagens, outras áreas cerebrais são ativas, elas não são tão correlatas quanto neste exemplo, e por isso a gente consegue assistir televisão tranquilamente e fazer outras atividades, por exemplo, em sala de aula, justamente porque não há esse overlap, né, de áreas cerebrais. Aqui eu trago um exemplo para finalizar essa parte dos princípios, né, e a gente pensar um pouco na questão tecnológica, é sobre a memorização. Então, esse exemplo aqui ele é um pouco contra-intuitivo, porque a gente está acostumado, né, com alunos que estudam para uma prova um dia anterior, e às vezes ele gasta muito tempo estudando para aquela prova, né, 4, 8 horas, não, hoje eu vou só estudar para a prova de amanhã. E isso, na verdade, ele está fazendo de forma errada. Mas acontece que ele tira uma nota boa, porque aquela informação ficou na memória de trabalho, mas aquele objetivo que a gente está querendo alcançar, que é o da aprendizagem duradoura, não vai acontecer, porque aquela memória ela vai ser dispersada logo imediatamente após logo após a prova. E aqui eu trago um exemplo da repetição espaçada, que é uma possibilidade cientificamente comprovada, né, que dá mais resultados, embora não seja tão intuitivo. O cérebro ele se comporta de forma mais efetiva para a memorização, né, ativando partes essenciais e que se conectam para armazenar as informações, quando as atividades são realizadas de forma espaçada. Então, em vez de treinar, por exemplo, de estudar 3 horas seguidas para uma determinada disciplina, é ideal que a gente estude 1 hora hoje, 1 hora amanhã e mais 1 hora depois de amanhã. E essa aprendizagem ela vai ser mais bem consolidada, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante a gente passar para os nossos estudantes. Sobre essa questão de a gente aprender a tentar estudar aquele conteúdo em momentos espaçados, e não apenas um dia antes de algum exame, de alguma avaliação. Muito bem. Agora eu trago algumas ferramentas tecnológicas para nos ajudar nesse processo de aprendizagem virtual, né, por meio da educação remota, e eu trago como exemplo o CIMAP Tools, que é algo que eu utilizo já há muito tempo, inclusive eu participo de um grupo de pesquisa que é sobre mapas conceituais,
Então, é com muita satisfação que eu trago isso, porque eu já pesquisei muito e vejo que é muito efetivo quando bem planejado, né, e bem aplicado em sala de aula, vai depender muito do contexto. Então, aqui, para organizar o conhecimento, vai envolver criatividade dos alunos, eles precisam, é um pouco difícil de ser feito, alguns alunos reportam muitas dificuldades para elaboração, para encontrar um termo de ligação adequado, e muitos acabam optando pelo mapa mental, que também tem seus benefícios, mas é diferente do mapa conceitual. Um outro exemplo aqui, que eu estudei muito quando eu estava aprendendo inglês, que é o Enki. Esse Enki aqui são flashcards, também existem pesquisas científicas, né, comprovando a eficácia, não desse aplicativo em si, mas do uso de flashcards, que consiste em o próprio aluno elaborar, o professor pode elaborar os conteúdos, e ele coloca de um lado a informação que ele precisa que o aluno relembre, e do outro, o aluno clica aqui em mostrar, e ele vai ver a resposta. Então, esse processo para memorização, né, para recuperação de informações, é muito essencial, levando em consideração que a gente precisa o tempo todo recuperar informações da memória de longo prazo para consolidar ela ainda mais. Senão, aquilo que a gente aprendeu vai, logicamente, cair no esquecimento. Outra ferramenta que é muito importante, eu descobri numa palestra que eu participei num evento, né, foi uma palestrante, que ela, a chefe desse projeto Sêneca aqui, é uma neurocientista, e ela é um site baseado em pesquisas científicas, foi primeiro realizado no Reino Unido, e depois traduzido aqui para o Brasil, né, então tiveram vários professores que contribuíram, e consiste em apresentar conteúdos de todas as disciplinas, né, da educação básica, do ensino fundamental 2, ensino médio, preparação para o Enem, capacitação profissional, porém, quando vocês verificarem lá, é gratuito. Vocês vão ver que a dinâmica de aprendizagem por meio desse portal é muito interessante, porque o tempo todo vão aparecer atividades a serem feitas para preencher, atividades de associação, e é algo muito personalizado. Então, cada aluno vai ter uma experiência diferente, porque se ele erra uma questão, essa questão ela volta depois, justamente para se basear nessa questão da repetição espaçada. É um trabalho realizado também, considerando achados neurocientíficos, né, atrelados à aprendizagem. Então, é muito importante que vocês apresentem isso para o aluno, vocês planejem a gente, né, planejar. Eu, por exemplo, ainda não fiz, não sugeri para os meus alunos, estou planejando agora para o segundo semestre, mas eu já criei minha conta, olhei os conteúdos, é muito interessante mesmo. Então, fica aqui uma dica. Outra questão também é, dependendo do conteúdo que a gente vai ensinar... Faltam 2 minutos só para avisar, você ainda pode se estender mais um pouquinho, mas se você quiser abrir para perguntas logo agora, desse Eu acho melhor... Você pode fazer a pergunta agora, por favor? Eu já estou terminando, só tem esse slide e o outro mesmo. Pronto, tem uma aqui. Posso já entrar com ela? Pode, sim. Só um segundo. Ó, estamos abrindo para perguntas, pessoal. Se tiverem mais alguma, pode mandar no chat, ok? Cleiston, qual medida essa relação entre neurociência e educação é importante nesse novo contexto que vivemos? Eu não consegui entender, ficou travando. Você pode repetir, por favor? Sim. Em qual medida essa relação entre a neurociência e a educação é importante nesse novo contexto em que vivemos? Certo. Quando eu estava planejando essa apresentação, eu pensei justamente nisso, em como eu poderia ajudar nesse contexto de pandemia, e é justamente através disso, porque como o aluno ele está aprendendo de forma, vamos dizer assim, individual, porque os pais conseguem ajudar os alunos na realização das atividades, então eu trazendo, por exemplo, né, informações sobre o processo de emoção, da atenção e da memória, e que são funções cognitivas, né, muito pesquisadas pela psicologia cognitiva e neurociência cognitiva, de repente está ajudando nesse sentido, justamente porque esses são os pilares para a aprendizagem. Então, nesse contexto de pandemia, justamente porque o aluno precisa ter esse conhecimento, né, sobre como o cérebro dele funciona, como é que ele aprende, ter muitas coisas que a gente não, acha que não deveria existir, o aluno não entende porque ele aprende algo e logo depois ele esquece. Então, a neurociência ela tem que ajudar muito, né, e complementar os conhecimentos de educação, psicologia também, nesse campo.
Certo, tem mais uma aqui. Certo. Qual a sua opinião quanto à implementação imediata, dada a pandemia, do ensino remoto na universidade pública? Do ensino, só, por favor? Qual A a minha sua opinião. opinião quanto à implantação imediata, dada a pandemia, do ensino remoto na universidade pública? Certo. A minha opinião, ela é, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que é contrária, né, ao que está acontecendo, mas eu acho que tomando as devidas precauções e providências, né, no sentido de fornecer aos alunos, por exemplo, que não têm acesso à internet, que não têm aparelhos eletrônicos para realizar as aulas, então isso acaba sendo complicado por conta dessa política de acesso dificultada, mas ela pode dar certo sim, porque existem ferramentas, né, apropriadas para isso. É claro que ninguém estava preparado, porque o ensino presencial ele é diferenciado e a cultura que a gente tem, né, na sala de aula, ela foi simplesmente desafiada, vamos dizer assim, por meio da implantação dessa realidade EAD. Então, é um período de adaptação. Eu não sou contrário a essa medida, mas desde as devidas providências para que as pessoas não sejam excluídas. Certo. A gente vai finalizar com essa última pergunta, tudo bem? Aqui. Porque a realidade aumentada tem um efeito positivo na memória de longo prazo? Ok. É bem interessante, porque eu estou pesquisando no doutorado sobre justamente o efeito da realidade aumentada na aprendizagem, questões visoespaciais. Justamente por ela mostrar, né, de forma, vamos dizer assim, mais próxima do real, algo que é muito abstrato, o nosso cérebro ele encontra significado. E com isso, as informações elas são mais bem, vamos dizer assim, consolidadas, né, e interpretadas no sentido de a gente compreender um certo conteúdo. Então, a ideia é justamente por ser mais próxima do real, a gente consegue ter atribuir mais sentido àquilo dali. Tudo bem. Cleiton, você poderia finalizar a palestra? A gente já chegou ao nosso tempo. Ok, a gente já vai só o último slide aqui, que é para que vocês acessem também o portal do professor para verificar jogos, que são muito importantes para o desenvolvimento de funções cognitivas que eu mencionei, como atenção e memória, e são outro recurso tecnológico aliado à educação. Por fim, deixo uma reflexão, eu tenho aqui a couve-flor, que representa os conteúdos, que são nutritivos, vamos dizer assim, e os recursos tecnológicos, como o chocolate, tudo vai depender da forma como o professor apresenta isso ao aluno. Ele pode se apresentar dessa forma, eu acho que não é muito bom comer dessa forma, mas dependendo das metodologias, da forma como eu apresento o conteúdo, o resultado pode ser esse daqui. Então, a existência da tecnologia em si, ela não é determinante, vai depender muito da nossa experiência, das nossas estratégias pedagógicas para que uma aula virtual, por exemplo, dê certo. Muito obrigado pela atenção e até mais. Finalizo por aqui.